Olá, igreja, graças e paz. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas do CTB na disciplina Educação Financeira e a Bíblia. Hoje nós vamos abordar o tópico orçamento familiar. Então, senta no sofá, deita na sua cama, se acomode, cutuque o seu cônjuge que está aí ao lado e diga: olha, hoje vai. Nós pretendemos, né, trazer e esclarecer alguns pontos, né, que precisam ser tratados dentro do seio da família, né? Dentro do contexto de família, quando a gente fala de orçamento, fala sobre dinheiro no contexto familiar, né? Então, a princípio, vamos orar, né? Vamos pedir a orientação de Papai do Céu para que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada, né? Traga a nossas mentes o que precisa ser ensinado, traga aos nossos olhos aquilo que precisa ser aprendido, né? E para que a gente possa estar saindo de mais essa aula, né, esclarecido em alguns pontos, né, dispostos a pesquisar mais, a fazer diferente, né, do que a gente tem feito, a partir do momento que a gente entenda que até aqui a gente não fez 100%, tá bom? Então vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, clamamos a tua presença, Pai, para nos direcionar, para nos esclarecer o que a tua palavra tem a nos ensinar sobre a questão de dinheiro da família, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa estar derramando tua graça, para que possamos estar sensíveis, né, àquilo que precisa ser aprendido por cada um de nós. E eu me coloco nessa posição, Senhor. Então, conduz essa aula, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, queridos. Orçamento familiar. Isso é um assunto um tanto difícil, né, de ser tratado em alguns lares, né? Principalmente quando a gente vem de um contexto onde somos ensinados que família, que dinheiro dentro da família tem que ser trazido, dirigido, né, e investido pelo homem, né? Que a mulher é apenas aquela ajudadora que está em casa para cuidar dos filhos, zelar pelo lar, né? Mas eu não vou me prolongar nesse assunto, mas a gente hoje entende que não não necessariamente precisa ser assim, né? Nós temos aí contextos familiares onde os lares são dirigidos e sustentados, né, por, por mulheres, né, por esposas, por mães, né, que são aí verdadeiras lutadoras, guerreiras, né, onde abraçam esse orçamento, né, abraçam no sentido de cuidar do orçamento, prover o dinheiro que vai sustentar esse lar, né? E ainda assim são as ajudadoras, são as conselheiras, né? São as cuidadoras, né? Muitas vezes a- as ouvintes, né? Que precisamos são as sacerdotes, né? Dentro do lar. Então a gente tem que primeiro quebrar esse paradigma de que dinheiro dentro da família, no contexto de família, né? Ele precisa ser dirigido pelo homem, né? O homem é que tem que trazer, o homem é que tem que comprar, o homem é que tem que isso e aquilo outro, tá bom? Então, isso é uma visão, né? Isso é uma visão minha, tá? Isso é um entendimento meu, eu não quero imputar a ninguém esse tipo de viés de pensamento, tá? Apenas entendendo que é assim que a palavra de Deus nos direciona, tá bom? Quando nos chama
a questão do orçamento familiar. E dentro desse contexto de orçamento familiar, a gente vai abordar também, né, a, a presença dos filhos, né, dentro desse orçamento, né, dentro desse tema, tá bom? Então, o que é que seria interessante a gente começar para abordar esse tema de orçamento familiar, né? Ele, infelizmente, né, as estatísticas vão dizer, né, que existe um número expressivo, né, de divórcios, e eu vou apresentar essa estatística para vocês mais à frente aqui nessa aula, um número expressivo de divórcios, né, que acontecem por essa questão de não briga, mas falta de direcionamento, falta de ajuste dentro da família no contexto financeiro, tá bom? Então, assim, são números bem preocupantes, né? E dentro dessas estatísticas, dentro desse contexto, né, a gente também tem as famílias cristãs, né? Famílias que precisariam, né, dar um exemplo à sociedade, né? Têm sido desfeitas, infelizmente, por essa questão de brigas financeiras, né? De desentendimentos financeiros. Isso é muito preocupante, né? Isso é preocupante porque a primeira coisa que isso vai fazer as pessoas pensarem, né, é que nós não vivemos o que pregamos, né? E com isso a gente desonra, né, a Deus, né? Então a gente não está tratando as finanças, né, com a devida importância que a gente deveria tratar, lidar, tá? Entendendo que Deus ele é Senhor do nosso dinheiro. E aí a gente vai estar passando essa imagem de famílias desestruturadas, né? Então isso é muito preocupante, né? Infelizmente assim tornou-se descontrolado, né? Chegar a esses extremos, né? De divórcio por diversos assuntos, né? Diversos contextos, diversos problemas. E um desses problemas é o contexto financeiro, dentro do orçamento familiar, tá bom? Então, em contrapartida a isso, o que é que a gente consegue entender dentro do contexto de igreja, né? Não só dentro do contexto de igreja, mas dentro de um contexto de instituições como um todo, né? A gente vai perceber que a maior parte delas não auxilia, né, os seus membros, seus funcionários, né, seus participantes daquele local, né, em auxiliá-los, né, em cursos, palestras, né, orientações nesse sentido, nesse aspecto, né, dar esse suporte, digamos assim, para que as pessoas entendam, né, e com isso cai aquela mentira, né? Aquele escudo que a pessoa carrega, né? De que não precisa pedir orientação a ninguém ou de que está envergonhada demais para pedir auxílio, né? A quem possa ajudá-la, tá bom? Então, assim, vamos entender que falar em dinheiro, né, dentro de muitas famílias, né, infelizmente, como a gente já falou, é uma barreira cultural, né? A gente carrega algumas coisas, né, que deveriam ter sido deixadas lá nas águas do batismo, né? Quando a gente traz para esse contexto de igreja, de cristãos, tá bom? Então, essas barreiras, essas culturas, né, que não condizem com a palavra de Deus, devia ter sido afogada lá com o velho homem, tá? Lá nas águas do batismo. E eis que tudo se fez novo, né? E Paulo vai dizer que a gente se transforma pela renovação, né, da nossa mente, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Da vossa mentalidade, da forma de pensar, né? E a forma de pensar nos conduz à forma de agir. Então, a gente tem que agir em prol,
né, de quebrar essas velhas barreiras, tá? E a gente vai ver que, infelizmente, né, essa falta de comunicação nas famílias, essa falta de abordagem desse contexto, né, financeiro, né, de tratar esses assuntos do seio da família, tem levado famílias a verdadeiras ruínas, tá? E assim como no orçamento pessoal, né, onde a gente é responsável pelo nosso próprio dinheiro, quando a gente parte para um contexto de família, né, o peso é muito maior, tá? Então, a gente vai ver que, infelizmente, né, acontecem divórcios, né, mas isso aí é o que a gente chama de a ponta da lança, tá? Por quê? Porque no divórcio, né, a gente vai, né, desonrar a Deus, né? E com isso a gente pode e com isso vai acarretar uma série de outros fatores, né? Uma série de outras consequências, né? Então, e muitas vezes o divórcio ele já é o limite, não é nem a ponta da lança, mas já é o fim, devido a questões complexas assim dentro da família, né? Questões problemáticas de agressões, de endividamentos assim gigantescos, né? Onde já não existe, né, a alegria de conviver em família ou em casal, né? Já o respeito pelo próximo já acabou, né? Parece que o cônjuge é responsável, né, única e exclusivamente por aqueles problemas. Então, toda a raiva, toda a ira causada por esse peso, né, é descontada no cônjuge, que muitas vezes não é a pessoa, né, que pode resolver, né, visto a gravidade da situação, mas que poderia ter trazido, né, à mesa, né, um esclarecimento, a opinião, o ponto de vista sobre o que poderia ter sido feito lá atrás, né? Então, assim, muitas vezes a gente viu em determinados momentos que alguns cônjuges já ficaram sabendo de problemas financeiros dentro da família quando a situação já era irreversível, né? Quando o carro já estava sendo apreendido, né? Quando as contas bancárias já estavam zeradas, né? Quando as agressões já estavam acontecendo, né? E, N coisas que vão acontecendo e aí muitas vezes finaliza no divórcio, não é? Como se o divórcio fosse tratar, né, todos esses problemas que ocorreram, tá bom? Então, vamos lá. Então é isso aí, conceito, né? O orçamento familiar segue basicamente os mesmos princípios do orçamento pessoal. Contudo, devemos entender que quando tratamos da área financeira na área financeira, dentro de um casal ou de uma família, os princípios bíblicos devem ser constantemente praticados para que haja harmonia, concordância, saúde emocional e espiritual no lar. Um orçamento familiar deve ser pensado com o propósito de trazer honra a Deus, estabilidade e crescimento familiar. Então a gente já vê aí que o O orçamento familiar, ele precisa ser pensado, tratado e conduzido, né, de acordo com os princípios bíblicos, né, que a gente viu lá na primeira aula, né, com e devem ser isso deve acontecer num ambiente de harmonia, né, onde haja concordância entre os assuntos. Muitas vezes essa concordância ela não vai ser feita ou não vai ser conquistada rapidamente, né? Porque cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai levantar suas necessidades, né? Mas isso não pode deixar, isso não pode afetar a nossa saúde emocional, tá? Isso não pode afetar a saúde espiritual do lar, tá bom? Então,
o dinheiro, né, ele tem que ser tratado dentro da família com a mesma importância, né, como qualquer outro problema, tá? Mas a gente tem que tratar o assunto de orçamento familiar, né, embaixo de uma cobertura espiritual, tá bom? Então, antes de você sentar com o seu cônjuge para que haja um direcionamento do que vai ser feito com o dinheiro ou o que vai ser feito com a dívida que surgiu, se revista da presença de Deus, né? Ore, peça orientação ao Senhor. Com certeza Deus vai dar a orientação, né? Não talvez a que você queira, não talvez a que eu deseje, mas Ele vai dar a orientação que é necessária, a orientação essencial para que o orçamento familiar ele seja conduzido com decência, com ética, com princípios bíblicos, né? Com valores morais, né? Com um direcionamento consciente do que isso, né? é, da, da- do que precisa ser feito, tá bom? Então, é, coloque isso na mesa, tá bom? E a gente tem que, dentro desse contexto, né, a gente precisa trazer também, né, o que muitas vezes, né, por ser bagagem daquela cultura que a gente trouxe, né, antes de casarmos, o que aprendemos com nossos pais, né, com nossas famílias muitas vezes, né, entendendo, né, é, do que a palavra de Deus nos ensina, no contexto familiar, isso tem que ser uma realidade no contexto cristão, né? Em, num lar cristão, isso tem que ser uma realidade, é que quando nós nos tornamos família, ou seja, quando se une o homem à mulher, né? E os dois estão ali dividindo o mesmo lar, não existe mais divisão do dinheiro, tá bom? O dinheiro ele é um só, ele precisa passar a ser um valor único, tá? Então, as receitas elas se tornam a receita da família, não é a receita trazendo para minha família, tá? Não é a receita de Douglas e não é a receita de Érica, é a receita da família. Nós precisamos trabalhar num contexto onde o dinheiro é um só, tá? Ele vai voltar para Deus na sua proporcionalidade com o intuito de honrar a Deus, né? E a parte que nos é reservada, ela precisa ser tratada de uma maneira única, tá bom? Lógico que cada pessoa tem suas necessidades, né? Existe a necessidade do lar e existem as necessidades pessoais, né? Mas isso tem que ser abordado, né, em todos esses aspectos. Precisa ser colocado na mesa todas as situações, tá bom? Por exemplo, geralmente mulheres têm uma demanda, né, de despesas, né, que talvez, na maioria dos casos, né, ultrapassa essa necessidade que os homens têm de gastar, né? É um salão um salão para fazer cabelo, né? É uma manicure para fazer a unha, né? É algo que seja de necessidade mais básica da mulher. Então, isso tudo precisa ser colocado à mesa, precisa ser colocado lá no nosso planejamento, né? Para que não haja essas surpresas, tá bom? Então, ninguém está autorizado a gastar, pelo menos eu vejo nessa perspectiva de que o homem ou a mulher, né, independente de quem conduza as finanças do lar, não é? Essa pessoa que conduz, ela não está mais mais apta a gastar, né, mais dinheiro do que a pessoa que é simplesmente conduzida, tá bom? Então, esse pensamento aí é um pensamento errado, tá bom?
Então, assim, o dinheiro é dos dois, né? A finança é do lar e tem que ser conduzida com o propósito de honrar a Deus, né? E trazer estabilidade e crescimento familiar, tá bom? E aí, Salomão mais uma vez vai trazer algo que a gente precisa aplicar nas nossas casas, né? E Salomão vai aí nos direcionar quanto a, a essa questão da educação das crianças, né? Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Por que a gente está trazendo esse provérbio? Porque a gente entende que esse educa a criança, ela não tem parênteses, né? Ela não tem limites, tá bom? Então, quando Salomão diz, olha, educa a criança num caminho em que deve andar, a gente pode aplicar isso aí em qualquer contexto, né, do da vida da criança, né? Seja nos princípios de lidar com finanças, seja em princípios éticos, valores morais, tá? Comportamento, né? É, e assim tudo, né? É, a ideia é que a gente passe para a criança, né, o que a palavra de Deus nos orienta a fazer, a educar, tá? Com a esperança de que ela vá seguir, né, quando a maturidade chegar, né? Quando essa velhice ou quando a autossuficiência tomar conta dela, né, quando a independência alcançá-la, a nossa esperança é que ela seja conduzida por esses princípios e valores morais que a gente colocou, não é, e incutiu em seus pensamentos, tá bom? Então essa é a esperança, esse é o nosso desejo, né? Mas para que a esperança ela seja palpável, a gente precisa primeiro, né, lançar a semente, tá bom? Ou seja, a gente educa e ensina o caminho com a esperança de que mais à frente ela não se perca, tá bom? E dentro desse contexto aí a gente vai trazer isso aí, olha, o papel dos filhos no orçamento familiar, né? A inclusão dos filhos a partir de uma idade aceitável de entendimento, né? E aí quem vai dizer qual que idade é essa é você junto com o seu cônjuge, tá bom? Vocês vão trabalhar, né? E visualizar, né? A maturidade da criança de lidar com determinados assuntos, tá bom? Lembrando que não vão ser todos os assuntos que vão ser falados, né, diante de uma criança, tá bom, pessoal? Vamos ter prudência, né, no que vai ser tratado, mas num contexto, né, de orçamento familiar, né, onde a criança ela precisa saber os limites, né, principalmente de onde vêm os recursos, né, como esses recursos honram a Deus e para onde vão ser direcionados. Isso é interessante, isso é importante, tá bom? Eles devem participar desses momentos de planejamento financeiro, visando estabelecer em seu caráter uma educação financeira consciente e a maneira correta de conduzir esses assuntos em sua futura família. Apresentar aos filhos a maneira correta de levar a honra a Deus através da correta condução de um orçamento familiar. Dessa forma, os filhos também entenderão a razão de um não podemos comprar agora, né? Então, é mais interessante que a criança, né, tenha a maturidade, né, de entender, e essa maturidade ela vai ser dada a ela, né, através dos pais a partir do momento em que a gente senta, né, e coloca elas, né, cientes do que está acontecendo ali na família, tá bom? Então dizer não por não, né, não é a ideia mais aceitável, né? Visto que a gente consegue trabalhar em outras perspectivas, né? A gente consegue trabalhar em outras perspectivas de educação dessa criança, tá bom? A gente vai educar, a gente vai construir, né? Ou então, ou pelo menos a gente vai regar
o caráter dessa criança, né? E uma educação financeira, lembra que a gente falou lá no primeiro slide, né, da bagagem, né, da cultural que a gente traz? Então, é para isso que a gente colocou esse tópico aí do papel dos filhos dentro da participação no planejamento, no orçamento da família, tá bom? Para que eles carreguem essa bagagem cultural lá para frente, para a família deles. E com isso, eles possam apresentar para a sociedade é, algo que é diferente, que muitas vezes não acontece, tá bom? Então, a gente muitas vezes está trazendo, porque viemos de uma geração, né, onde a gente não sentava à mesa, né, com os nossos pais para participar desse orçamento, né, desse planejamento, e aí era o não por não, e o não nos causava aquela frustração, mas a gente convivia com a frustração, não é verdade? Mas a gente pode fazer diferente, né? A gente pode seguir os princípios bíblicos, a gente pode ir lá para Provérbios, né? E seguir o que Salomão nos orienta, né? Educa, educa a criança no caminho que ela deve andar, tá bom? Então a gente pode fazer isso, né? Então que isso seja uma verdade, né, no seio das nossas famílias. Ok? Então vamos lá. Orçamento familiar igual orçamento participativo. É interessante isso, porque muitas vezes a gente não entende, né? Que isso seja uma coisa igual a outra, justamente por causa daquela bagagem cultural que a gente carrega, né? E que devia ter sido afogada lá nas águas do batismo. Beleza? Se você não conseguiu afogar essa bagagem cultural, faz o seguinte: é, já que ela não morreu afogada, larga ela no deserto, entendeu? Solta a mochila, deixa lá e caminha mais leve, ok? Então é isso aí. Já começou errado, não é a envolvimento, tá, pessoal? É o envolvimento da família na elaboração do orçamento, geralmente é algo fora da realidade de muitas famílias. Possivelmente a falta de consciência dessa participação seja fruto da educação do marido ou da esposa, né? Ou de ambos. Entre o povo de Deus, esta barreira deve ser quebrada e precisa haver o entendimento que finanças também é um tema entre os tantos outros dentro do casamento. Então, queridos, como a gente já tinha falado, né? O finanças, né, dentro da família, ele é um assunto que precisa ser tratado. Eu não vou colocar as finanças num patamar de igualdade com o assunto vida espiritual, tá? Se eu tivesse a ousadia de fazer isso, eu não estaria é, é, falando o que eu vivo, né? Para mim, eu coloco a vida espiritual em primeiro patamar, né? E eu tenho tentado viver assim. Eu tenho tentado viver, né, nesta perspectiva de que minha vida espiritual precisa estar, né, em dias para que os outros assuntos sejam tratados, tá bom? Mas, como a gente já falou antes, né, falar de finanças dentro da família tem essas barreiras, né, e precisam ser quebradas, tá bom? Então, revista-se, né, revista-se de uma vida, né, espiritual sadia, tá? Revista-se de vida de oração, devocional, tá bom? E peça a orientação de Deus para como conduzir essas conversas que precisam ter dentro da família e conduzir, né, essa administração dos recursos, tá bom? Uma coisa interessante é que dentro do orçamento familiar, né, é importante que haja, né? A gente tocou por cima aí alguns minutos atrás no assunto, mas é importantíssimo que haja dentro da família alguém que conduza essas finanças, certo? Alguém que tenha maior
desenvoltura, né, com essa área financeira, seja o homem ou seja a mulher, tá? Mas isso precisa estar estabelecido, precisa ser é, falado dentro da família, tá bom? Precisa existir o pai da criança, tá ok? Então vamos acabar com esse pensamento de que só o homem pode conduzir, tá bom? Então, o que precisa haver é uma conscientização de quais são os meus limites, né? Se eu não tenho, né, capacidade, seja ela educacional ou emocional para lidar com finanças, se eu não tenho essa desenvoltura, se eu não tenho esse gingado, esse jeito de lidar com finanças, meu conselho é passa a bola, tá? Passa a bola, né, para sua esposa ou para o seu marido, né? E ver quem consegue direcionar isso de uma forma melhor, de uma maneira mais sadia dentro da família, tá? E é legal a gente trazer também o seguinte, né? Vai chegar um momento, né, em que, por exemplo, pode acontecer que nenhum dos dois, nem o marido nem a esposa, tenham essa afinidade de trabalhar com finanças, tá? De lidar com essa situação financeira. E esse casal ele tem filhos, né? E os filhos vão crescendo, tá? E por serem de uma geração muito mais dinâmica, né, muito mais interativa com muitas coisas, né, pode-se notar que o filho, né, possa trabalhar melhor com essas finanças. Ah, Douglas, mas aí o que é que eu vou fazer? Vou dar minha senha bancária, cartão de crédito? Não, não é isso. É a questão de orientação, é de sentar e dizer assim, olha, a gente poderia fazer dessa forma, fazer dessa maneira, né? A gente poderia economizar por aqui, né? A gente poderia cortar esse gasto, tá? É uma questão de entendimento dentro do contexto da família, tá? Então, por isso que eu disse lá atrás, né? É importante que você tenha, né, o feeling, essa percepção de qual idade seu filho, né, é, de qual idade você acredita que seu filho já tenha maturidade para sentar à mesa e participar, né, e entender, né? Nem questão de muito participar, mas a questão de entender, dizer assim, olha, filho, né, aqui a gente vai poder comprar, aqui não pode porque a gente está meio apertado nisso, né? Mas essas crianças elas vão virar adultos, tá bom? E eles vão cuidar das finanças dele. Por que não saber se eles têm esse dom, né? Esse talento, né? De lidar com as finanças da sua família, né? De repente tenha que você seja uma pessoa que tenha humildade de reconhecer as suas limitações, tá ok? Não só nesse contexto de dinheiro, de finanças, mas em vários contextos da vida, né? Então, aí, esse ponto é interessante, né? Fatores que podem dificultar a organização de um orçamento, né? Olha aí, ó, que a gente tem falado, né? Falta de direcionamento de seus pais, né? Ou seja, aquela bagagem cultural que a gente tem carregado, né? Falta de conhecimento dos fundamentos bíblicos. Olha aí, né? Pensar que só o homem, né, é o provedor da casa, né? A mulher é apenas para cozinhar e cuidar dos filhos, né? É, então essa falta de conhecimento bíblico, ela muitas vezes se dá não é pelo fato de você não saber o que tem na Bíblia. A maioria das vezes ela se dá por você não se aprofundar na leitura bíblica e pedir orientação do Espírito Santo, né? Essa falta de conhecimento ela vai se dar a partir do momento em que você se torna apenas ouvinte, né, de alguém que você acredita, né, ser um profeta de Deus, tá bom? Então, seja
seja racional, tenha uma fé que pensa, não é? A Bíblia nos foi concedida para que a gente toque nela, para que a gente a leia, para que a gente a estude, não é? E peça orientação, sabedoria, discernimento do Espírito Santo, tá? É, se você não tem a, a educação para ler a Bíblia, que ela seja orientada a você por pessoas que você realmente, né, ou pessoas que vivam, né, o que a Bíblia diz, tá bom? E uma coisa interessante é que a pessoa que ela vive de um modo, de uma maneira bíblica, ela vive os princípios de Deus, ou ela tenta viver, não é? Os princípios de Deus na sua vida, né? Porque a caminhada ela é pesada, é complicada, né? Mas a gente conhece uma pessoa que tenta viver os princípios bíblicos na sua vida, né? E pode ter certeza que essa pessoa ela não vai estar querendo servir de bengala para você. Ela vai querer lhe ensinar a andar, tá bom? Ou seja, ela vai, se você não sabe ler, ela vai ser uma pessoa que vai incentivar você a aprender, tá bom? Se você acha que não consegue fazer, ela vai ser uma pessoa que vai incentivar você a se desafiar cada vez mais. Esse processo, isso é um processo onde a gente, isso é o que a gente encontra de uma maneira muito forte no processo de discipulado, tá? Mas eu glorifico a Deus porque nossa igreja é uma igreja que vive, né, de forma muito forte, né, nas suas raízes, né, a vida de discipulado, né? Esse incentivo ao discipulado, esse processo de discipulado, é o encorajamento, né, que eu faço para que o outro se desafie, o outro enxergue que tem capacidade, né, aprendendo com os erros, né, mas não se deixando ser derrotado por suas limitações, tá bom? Então, é, busque esse conhecimento, né, nos fundamentos bíblicos, né, a partir de uma perspectiva de Deus, tá bom? A ausência de escolaridade básica, né? A gente tocou aí nesse assunto no tópico anterior, né? Infelizmente, né, a ausência dessa escolaridade muitas vezes vai dificultar, né, em lidar com finanças, com números, né? E e isso vai ser uma barreira, tá bom? Mas aí é que tá, você tem que buscar pessoas que lhe incentivem, né, você se desafiar, né, que encorajem você a crescer, a correr, né, e depois de aprender a correr, saltar os obstáculos, tá bom? Olha aí, isso aí é um problema muito grave, compulsividade, tá? Isso aí vai afetar de maneira drástica a organização de um orçamento, né? Vai dificultar a convivência de uma família, né? Que a compulsividade já tem vários estudos aí, né? Eu não sou a pessoa mais eu não sou a pessoa mais esclarecida nesse assunto, mas o pouco que eu leio, né? Ela já é tratada como doença, tá? E, com, e precisa ser buscado ajuda, né? Para lidar com com esse percalço aí, né, que se levanta dentro de você, tá bom? Os vícios é, é, é um ponto difícil, né? Falar de vícios é algo complicado, né? Porque a gente inconscientemente a gente procura ligar vícios a drogas, né? A bebidas, a cigarro. Mas a gente tem que entender que vícios eles são muito mais além, né? Vícios eles são muitas vezes é, visíveis, perceptíveis e outras vezes não, tá? A gente pode aí trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, vício em pornografia, né? Vício em jogos, né? Vício em
É, sei lá, tem tanta coisa que pode ser tido como vício, né? Mas isso aí são alguns dos fatores que vão, né, dificultar a organização de um orçamento, né, dentro da família ou até mesmo dentro do orçamento pessoal. E tem também outros assuntos, né, outros pontos que podem ser abordados aí, né, que dificultam também essa organização do orçamento. Problemas comuns no orçamento familiar, né? Quando se trata de dinheiro, podem surgir no início do casamento, né? A falta de intimidade limita o casal a tratar determinados assuntos tidos como polêmicos. Contudo, a falta de trato desse assunto pode gerar danos muito maiores do que desconforto. Entre os cristãos, o número de divórcios causados por descontrole financeiro é de longe o mais alto já visto. A gente vai trazer aí para vocês um levantamento. Ele não é atual, tá? Ele é de 2016, né? Eu não tive acesso a esse levantamento mais recente. Ele é de 2016, mas são números relativamente novos, visto que, infelizmente, no Brasil a gente tem atualizações, é, atualizações de números, né, seja é, demográficos ou de levantamentos, né, nesse viés, né, demoram muito para serem finalizados esses estudos, tá? Então, essa falta de intimidade aí dentro do casal, né, é um dos problemas que podem, né, gerar, né, a, ao casal, né, tratar esses assuntos polêmicos, né? E assim, assuntos polêmicos a gente tem colocado aqui as finanças, né? Mas se a gente for partir para o seio da família, né, para a questão de recém-casados, existem muitos assuntos polêmicos, né, que precisam ser tratados, mas muito mais do que serem tratados, né, depois do casamento, né, eles precisam, né, serem trabalhados, né, antes do casamento, tá bom? Então, para você que está para casar, né, não deixe aí de fazer o nosso estudo, né, de para casais, né, que a Igreja Batista Oasis aí dispõe e incentiva vocês a fazerem, né, para que essa falta de trato desses assuntos não gerem essas barreiras, né, depois do casamento, tá bom? E aí, vamos lá. Quais são esses problemas, né? Cartão de crédito, né? Famoso dinheiro de plástico. Cheque especial, saídas inesperadas, né? Cartão de crédito é algo que eu acredito ser um dos maiores vilões, né? Assim, dentro do orçamento familiar, ou seja, do orçamento pessoal, né? Eu acredito ser um dos maiores vilões, porque são poucas as pessoas que fazem um controle do que tem sido gasto, né? No decorrer do mês, né? As operadoras de cartão de crédito, em sua totalidade hoje, elas dispõem de aplicativos que você pode acompanhar seus gastos, né? Mas, infelizmente, né, a falta de uma educação financeira, né, muitas vezes gera para a gente essa falta, esse descontrole na perspectiva de que a gente não faz esse acompanhamento, né, de o que já tem sido feito. E é mais grave ainda quando algumas despesas elas já são automaticamente pré-autorizadas no cartão de crédito, né? Nós temos aí algumas coisas. Por exemplo, né, você cadastra lá seu cartão de crédito na conta do iFood, na conta do Uber, na conta de algum site de compras, né? E a ideia desse pré-cadastro é facilitar a compra, agilizar o processo de compra, né? E esse agilizar o processo de compra, muitas vezes
deixa de trazer para você a reflexão que você precisa fazer, né, antes de concluir essa compra, não é verdade? Então isso é complicado. Cheque especial, né, algo que eu não tenho visto, né, nem eu não tenho lido muita coisa mais sobre cheque especial, na verdade, né? Mas é algo que é difícil porque o cheque especial ele é utilizado, né, a partir do momento em que seu limite, né, o seu limite, o seu saldo no banco acaba, né? Digamos assim, o dinheiro que realmente é seu, né? E esse cheque especial você já entra aí, né? É um empréstimo pré-autorizado, né, pelo banco, onde ele já fica disponível para você fazer uso, né, disso, né? O intuito do banco é que você faça. Para ele é muito bom que você faça uso do cheque especial, né? Cheque especial no Brasil ele tem uma das maiores taxas, né, do mercado, né? Ele perde só para cartão de crédito e financiamento de carro. Então, para o banco é super interessante, né, que você faça uso e principalmente que você, alguns bancos eles dão aí um prazo, né, para você devolver esse valor sem juros, né? Mas a eles torcem mesmo é para que vocês passem um dia a mais desse prazo, né? E a pessoa às vezes entra numa cilada dessa, né? Por causa de valores irrisórios, de valores que poderiam ter sido de repente socorridos pela família, né? Ou poderiam não ter sido, não ter havido essa necessidade de busca se houvesse um planejamento. Viagens não programadas, saídas inesperadas. Acontece, né? Infelizmente, viagens não programadas né, acontecem, né? As saídas inesperadas também, né? Mas o que a gente tenta trazer aí é uma perspectiva de que isso se torna um problema quando é feito excessivamente, né? Aplicativos de mobilidade, a gente tocou nesse assunto, né? Empréstimos a familiares ou amigos. Nossa, isso aí é uma dor de cabeça do tamanho de um trem. Meu Deus, né? A gente pensa que vai estar fazendo um bem, né? A gente tem a maior boa vontade de socorrer, de ajudar e acaba tomando um prejuízo, não é verdade? Então, queridos, o que eu posso dizer para vocês nesse ponto aí é o seguinte: ore e peça a orientação de Deus para ver se essa ajuda ela não vai prejudicar você, tá bom? E aí os dados que eu disse a vocês, né? 46% dos casais brigam por causa das finanças, né? Essa pesquisa aí não é da minha cabeça, isso não é levantamento meu, né? Isso é uma pesquisa do SPC Brasil realizada em 2019, né? Quer dizer, foi realizada em 2019 e foi publicada pela revista Exame no finalzinho aí, acho que outubro de 2019, mais ou menos, tá bom? Então, preocupante isso, né? 46% dos casais, né, brigam por causa de finanças. E o mais grave é, dentro desses 46%, né, famílias cristãs, casais cristãos, né, estão incluídos aí, tá? E aí a gente só está falando de brigas, ou seja, aquele desentendimento, aquela divergência, né, por causa de dinheiro, tá bom? Um em cada três casamentos terminam, né, por causa das finanças no Brasil. Em 2016, 344 mil divórcios no Brasil foi por causa de finanças. Então, para a gente ver a gravidade, né, de que isso tem, o peso que isso tem dentro das famílias, não é? E quando a gente não tem a sabedoria de tratar o dinheiro como escravo que ele deve ser, ele se torna senhor das nossas vidas, tá? E
Deus não permite que mais ninguém, né, ocupe o lugar da sua glória, tá? Então, um em cada três, dentro desse panorama, volto a dizer, também existem casais cristãos dentro desses números, tá bom? 51% dos casais culpam o cônjuge por problemas financeiros. Lembra que a gente tocou nesse ponto lá atrás, né? E muitas vezes o culpar o cônjuge é culpar como a fuga, né? Isso é o jeito de dizer que o meu inconsciente não quer me dizer, né, que eu fui incapaz, que eu fui culpado. Então eu preciso encontrar culpados, né? Então, trazendo para uma psicologia atual, a gente vai chamar isso aí de mindset fixo, né? Ou seja, mentalidade fixa. Isso não faz parte de uma mentalidade de crescimento, né? E apontar o cônjuge, levar culpa para ele, muitas vezes essa culpa é falsa, né? Se você tem a responsabilidade de cuidar das suas finanças dentro do seu lar, né? Você tem que ter, né, a honestidade, né? A, o bom caráter de assumir as responsabilidades, né, pelos problemas financeiros que nasceram dentro do seu lar, tá bom? Então, é, não tenha, quer dizer, tenha essas reservas, né, morais dentro de você, para não sair acusando as pessoas por problemas acusando pessoas por problemas que elas não são as culpadas, tá ok? 15% dos casais acham que finanças não é um assunto para se tratar dentro do relacionamento. É preocupante, né? Então, se a gente traz aí numa, num número exato, né? Se eu trago aí, por exemplo, dentro de um contexto de 100 casais, né? 15, né, vão achar que finanças não é um assunto para se tratar dentro do relacionamento. E está aí, né, a raiz dos problemas financeiros dentro de uma de um relacionamento, dentro de uma residência. Então vamos lá, né? Princípios para um bom orçamento familiar, né? São poucos, mas aplicando, né, o que a gente já conseguiu, que a gente já conseguiu ver, né, nessa aula, eu acho que a gente vai conseguir, né, direcionar a nossa família, né, na perspectiva financeira, né, na dependência de Deus, né, para um caminho por um caminho que seja tranquilo, né, que seja, deixa eu ver aqui, onde haja segurança, estabilidade, né? Então vamos lá, planejamento financeiro, né? Nós abordamos esse assunto desde a primeira aula, né? Nós trouxemos até o conceito de planejamento financeiro, tá? A administração dos recursos, né? Então coloca na ponta do lápis, né? Faz ao velho modo mesmo, se não tem intimidade com planilhas, né, com recursos mais avançados, vai para a ponta do lápis, tá? A gente já deixou aí disponível para vocês, né, aqueles, aqueles exercíciozinhos onde você consegue colocar ali nas colunas, né, o que são receitas, despesas, né, onde a gente vai disponibilizar agora um outro exercício, né, para você fazer outras, né, identificações, tá bom? E o último, né, não menos importante, né, e devendo ser o primeiro nas nossas vidas, o desejo de honrar a Deus, tá? Se você sente, se você tem, se você pretende honrar a Deus nas suas finanças, você vai conseguir fazer um planejamento financeiro que honra a Deus. Você vai conseguir administrar os recursos da sua casa, de maneira que honrem a Deus. Tá bom? Então,
Poderia existir mais princípios? Poderia, né? Mas eu acredito que de uma forma básica, né? Trazendo para um contexto mais básico, né? Para nosso entendimento, né? São aí princípios que eles podem ser fixados, né? Na, no nosso modo de agir com as finanças, tá bom? E aí, uma reflexão minha, né, para que a gente possa trabalhar todo esse contexto de é, finanças, né, o orçamento familiar. Independente do problema ou limitação financeira, precisamos fortalecer a fé em Deus que tudo pode. Ser consciente que tudo que eu construo com meu cônjuge deve honrar a Deus me traz um limite que não permite que eu o desonre ou que eu não desonre a Deus e, consequentemente, uma saúde espiritual para a família, para a minha família, para a sua família, ok? Então, com isso a gente vai ficando por aqui. Deixa eu ver. Isso aí. Vamos para a aplicação prática, né? Então vamos lá, né? Faça uma avaliação da situação financeira da sua família, né? Verifique como vocês estão investindo seus recursos. Convide seus filhos ou seu filho a participar de uma conversa sobre as finanças da família e indique como estão direcionando os recursos, né? E muito mais do que como estão direcionando, fale com ele como os recursos chegam, para onde precisam ir, tá bom? Desafia você e a sua família a viver um planejamento familiar que honre a Deus. Essa é a nossa aplicação prática para vocês. E continuando, tem o exercício, tá? Posteriormente a gente vai estar enviando esse exercício aí, né, de uma maneira mais organizadazinha, um PDF, né, através aí do WhatsApp da igreja, tá bom? Tanto esse quanto o de orçamento pessoal, tá? Então, nesse exercício, a ideia é que seja realizado para identificar os problemas existentes, seus motivos e as causas e as possíveis soluções, tá? Então, eu fiz aí algo bem básico, né? O problema financeiro, né? O que a gente tocou lá atrás, né? Para mim, eu vejo como um dos principais pontos, né? Dívida no cartão de crédito, tá? Esse é o problema. O que causou a causa dessa dívida? Foram compras excessivas, né? Então precisa ser identificado é, o que, onde foram feitas essas compras, por que foram feitas essas compras, tá bom? Então assim, nós temos o problema, nós temos a causa, né? Essa causa ela pode ser é, detalhada, tá bom? Que causou o problema. E posteriormente a gente tem é, o, a coluna, né, de solução. Né? Qual seria a solução para esse problema? Né? Visando que foram compras excessivas. Eu coloquei aí bloqueio temporário e parcelamento da dívida. Né? Mas lembrando que você vai sentar com seu cônjuge e ver qual é a solução que consegue ser aplicada no orçamento de vocês, tá? O que vocês entendem que seria a melhor solução? Não é a minha solução, não é a solução de Douglas, mas a solução do casal, tá? Lembrando que é, como como irmão em Cristo de vocês, tá? Eu me disponibilizo a sentar com vocês. Quem se sentir confortável e precisar, eu me disponibilizo, tá? A sentar com vocês e fazer um levantamento, né? Tentar ajudar vocês nessa orientação do que pode ser feito para melhorar o orçamento da família, tá bom? Então é isso aí, queridos, né? Espero que tenha ficado tudo bem claro, né? E qualquer dúvida, vocês podem estar aí, né, mandando para o WhatsApp da igreja ou para o meu mesmo, quem
tiver o meu número particular e a gente vai estar respondendo dentro das nossas limitações de conhecimento, tá bom? Então, eu quero orar com vocês para que a gente possa estar aí finalizando essa aula. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é justo, o Senhor é bom. Deus, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, possa regar em nossos corações o desejo de honrar ao Senhor através do nosso orçamento familiar. Que o Senhor conduza, Deus, esse assunto dentro da família. Que possamos falar sem medo, sem ressalvas, entendendo que precisamos te honrar em todos os aspectos das nossas vidas, Senhor. Então, Deus, quebra as barreiras, Pai, que se tornaram altas dentro das famílias, né, em relação a tratar sobre finanças, Deus. Que o Senhor possa quebrar, né, essas mentiras de que existem culpados unilaterais, que existem culpados que muitas vezes são os inocentes, né? Tira de nós esse espírito de orgulho, Deus, que não nos permite olhar e dizer é, que não somos aptos, capazes, né, de lidar com isso, né, de pedir ajuda, Senhor. Então, nos direciona, Pai. Cuida da tua igreja e aviva, Senhor, o teu espírito no meio de nós. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.